Mulheres são para crianças e meninos são para prazer. Essa é uma frase típica dita pelos afegãos e hoje você vai conhecer uma das maiores brutalidades cometidas contra crianças no Afeganistão. Oi, gente, bem-vindos ao canal. Aqui eu falo muito mal do Brasil e de casos isolados que também acontecem no mundo. Então aqui não é apenas, o meu espaço, mas é um lugar que eu compartilho denúncias, propago conhecimento e resisto, como qualquer brasileiro aí que está tentando sobreviver. Desde que eu me conheço por gente que eu assisto jornal, eu vejo que Afeganistão sempre está em alta, sempre tem um tema ali que é gritante. E sempre vemos que as leis são muito severas, principalmente com as mulheres e com as crianças. Além do mais, Afeganistão é conhecido por tratar, as suas leis bíblicas que eles seguem o islamismo, com algo assim muito sério, muito severo e de certa forma é encarado como um país extremamente conservador e que sempre tá em pauta, né, gente? Sempre ali, a mulher fez isso e aquilo e perdeu o braço, a mulher fez isso e aquilo e foi morta pelo marido. E tem as guerras, né? Algo que tá acontecendo demais são as guerras. Outra coisa, Afeganistão, assim como outros países ali daqueles cantos, sempre criticou muito o Brasil, dizendo que o Brasil é muito indecente, né, e muito imoral. E nesse vídeo hoje nós veremos algo que é tão imoral que quando eu fui estudar esse tema eu quase chorei de dó, gente, porque eu sou professora, né, eu já lido com crianças há 8 anos e para mim, independente de como as crianças são, se são disciplinadas ou não, algo que tem que ser preservado é a infância delas. Então, quando eu vi sobre o bate à base, eu fiquei totalmente enojada e triste com essa situação por eu não poder fazer nada. E não sei se você conhece o bate à base, se você conhece, escreva aí que você conhece, se você não conhece, também coloque que está conhecendo agora nos comentários. Mas o bate à base, ele é algo cultural do Afeganistão, tá? Algo que ocorre há muito tempo e que é praticado principalmente por os homens mais poderosos daquela região. Porque ao mesmo tempo que tem muita pobreza, né, no Afeganistão, também tem muitas pessoas ricas. Então é como se fosse a Índia ali, é muito fácil você ver se a pessoa possui bens e se ela não possui, é muito dividido. E as pessoas que elas sofrem com isso são as pessoas pobres. E com essa pobreza, com faltas de recursos, com famílias muito numerosas, cresce ali a insatisfação, né? E a necessidade de trazer renda para casa. E o que acontece? A maioria das famílias totalmente disfuncionais, destruturadas, acabam vendendo os seus filhos. Gente, estamos falando de meninos, crianças. Meninos ali com idade de 6 anos, tá? Eu não tô falando de jovens de 20, 25 anos, tô falando de crianças, meninos, para ter uma renda superior em casa. Então, essas famílias vendem seus filhos, suas crianças, seus meninos, para serem explorados de todas as formas, tá bom? E esses meninos, quando eles são vendidos, eles são treinados, né, para serem dançarinos. E essas danças são danças extremamente sensuais, que são feitas para ali para os públicos, né, mais ricos, que eles fazem muitas festas, né, cultural. Então, sempre nessas festas, eles acabam colocando músicas e esses meninos vêm dançar. Mas não trata apenas da dança. Se fosse apenas uma dança, tava ok, né? Mas eles são explorados de todas as formas e eles são escravos, né, sexuais do seu dono. Esses meninos não têm voz, porque, como sabemos, a religião ela não permite que mulheres e crianças não tenham voz, e eles não têm liberdade alguma. Então, independente deles terem 6 ou 15 anos, eles sofrem abusos severos e eles não têm condições nenhuma de fugir desse lugar, porque se eles fogem ou tentam fugir, eles são punidos. Então, a única forma deles se manterem vivos é seguir a linha, aquilo que o seu dono propõe. E algo que é mais indignante ainda é que muitos homens poderosos, eles participam
essa espécie, né, de ritual. E embora existam leis que proíbam isso, até mesmo a própria religião proíba isso, isso ainda acontece, tá? E eu moro muito distante, né? Moro no Brasil, mas se você pesquisar, você consegue ver notícias que isso acontece até mesmo durante o dia. Então, por mais que existam lugares que escondam, né, esses atos, tem muitos lugares que eles permitem. Por quê? Porque a justiça lá, né, o governo, da mesma forma que qualquer outro lugar, e como aqui mesmo no Brasil, faz vistas grossas para esse tipo de situação, porque é cultural. Então, eles dizem que as mulheres são para fazer os filhos, mas elas não são para proporcionar o prazer para eles. Quem vai proporcionar o prazer são as crianças. E nisso eles pintam as crianças, maqueiam, vestem como mulheres, e essas crianças ficam presas ali até os seus 18 anos, servindo, né, os seus donos e os amigos dos donos, tá? De todas as formas possíveis. São feitas agressões e abusos das piores formas. E ninguém faz nada, tá? Ninguém tá fazendo nada contra isso. E eu fico muito indignada, porque eu também não consigo fazer nada a não ser propagar esse conhecimento e dizer para você, pelo amor de Deus, passa para frente isso. Leva isso para frente, curte esse vídeo e compartilha, porque embora o Brasil tenha muitos problemas, né, que a gente também não consegue fazer muita coisa, esses lugares também têm. Também muitos meninos são sequestrados e são mantidos à força, né, como já falei. E também tem os órfãos, porque tem muita criança órfã, né, nesses lugares. Então, todos são recrutados para irem aprendendo e forçados a trabalharem dessa forma, sorrindo como se tudo estivesse lindo e perfeito. Mas sabemos que isso está longe, né, de uma perfeição. Esses monstros que cometem esses crimes, né, porque isso é ferir os direitos humanos, eles estão impunes, continuam, né, recrutando outros meninos para fazerem isso. Eles não falam que eles são homossexuais, eles não se consideram, até porque eles dizem que até os 18 anos, esses garotos eles não são homens. Então, para eles está tudo bem. Eles não são homens, eles são objetos para eles. E enquanto eles abusam de todas as formas dessas crianças, eles chegam em casa e também abusam de suas mulheres. Não apenas o abuso sexual, mas abuso físico, mental, no qual mulher não tem voz, mulher também é um objeto. Eu não consigo ter noção da dimensão, né, de como é tudo isso, porque a minha realidade é totalmente diferente. A realidade do brasileiro médio é muito diferente de tudo isso que eu estou expondo para vocês. Mas pensa comigo como que é a cabecinha de um menininho de 6 anos, de 5 anos, passando por tudo isso. Não deve ser nada fácil. Se você for ver, os índices de depressão, de suicídio são altíssimos. Por quê? Porque eles passaram por essa brutalidade e eles simplesmente não têm condição psicológica de lidar com tudo isso. Então, muitas vezes, quando essas crianças atingem os 18 anos, elas acabam se tornando recrutadoras. Então, eles começam a sequestrar e a aliciar, né? Levando ele, você é pobre, te dou uma quantidade aí para você vender seu filho. Então, eles acabam, aquele que era, né, o abusado se torna o abusador, né, de certa forma. E também alguns entram pro exército deles e acaba se tornando homens bombas, porque pensa comigo, a vida deles não tem sentido nenhum. Então eles acabam cometendo esses atos porque simplesmente não tiveram maturidade, não tiveram apoio emocional e muito menos apoio físico, amor, né? Tudo que uma criança precisa. E era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Para mim, esse é um assunto muito delicado, por mais que não seja um assunto que está tratando do Brasil, é um assunto que precisa ser exposto em um outdoor de todas as formas possíveis, porque essas brutalidades estão acontecendo agora e vão continuar acontecendo. E você, como você acha que isso pode parar? Quero que você escreva aqui abaixo uma forma que a gente consegue fazer
para parar esses abusos. Não sei se isso é possível, mas eu quero saber da sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!